Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Deus tem um propósito em nossas vidas. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais uma transmissão do culto de cura e libertação nesta quinta-feira, às 8 da noite. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aí no nosso canal do YouTube. E você também que recebe essa mensagem em um outro momento, porque o Senhor quer falar com você. Então seja muito bem-vindo, me alegro com a sua audiência e Deus seja glorificado por isso. Eu quero convidar você agora neste momento a um tempo de oração para darmos início ao culto dessa noite. Embora nós sejamos distantes fisicamente, nós estamos ligados espiritualmente, como um só corpo, o corpo de Cristo. Então nesta hora eu quero te convidar, meu irmão, onde você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, a orar junto comigo. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais este culto que fazemos a Ti. Receba, Senhor, a honra, a glória e a nossa gratidão, Senhor. Pai, que seja um tempo poderoso na Tua presença, com a ministração poderosa da Tua palavra, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos alçar louvores a Ti, temos essa liberdade. Embora vivamos, sim, um nível de perseguição, estamos enfrentando nesses dias perseguições. Então, Senhor, é por meio do culto a Ti que nós somos fortalecidos, é por meio do culto a Ti que nós somos impactados, somos curados, somos encorajados, exortados a prosseguir. Por isso, nos encoraja nesta noite, Senhor, nos fortalece, nos dê estrutura, nos dê, Senhor, capacitação, nos dê habilidade para clamarmos pela Tua presença e vivenciarmos a manifestação do Teu poder. Por isso, Senhor, nesta noite, Pai, visita-nos poderosamente. Visita-nos, Senhor, com a Tua palavra de amor, com a Tua palavra de consolo, com a Tua palavra de cura, com a Tua palavra de fortalecimento, com a Tua palavra profética, Senhor, que virá, Senhor, para nos restaurar e para nos fazer avançar para a Tua glória, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor e toda a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. E pela certa ferida
pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço para saber que altura tem, da terra até chegar os altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço para saber que altura tem, da terra até chegar os altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Pois bem, Deus seja louvado, que alegria adorarmos juntos ao Senhor. Eu quero nesse momento, meu irmão, minha irmã, convidar você a assistir um vídeo. Talvez você já tenha visto, mas você que não viu, eu peço um tempinho da sua atenção. Nós vamos exibir agora. Graça e paz, Igreja Batista Moraxá, tudo bem? Estamos aqui na porta da entrada principal do novo templo da igreja. Quero apresentar um pouquinho para você do que nós temos aqui de trabalho para fazer, para entrarmos nesse local e adorarmos ao Senhor juntos.
Pois bem, você viu como está ficando bonita a igreja, né? Isso é o resultado, meu irmão, minha irmã, do seu investimento. Nós lidamos com o investimento no reino, seja ele financeiro, ou seja ele por meio do trabalho, com muita seriedade. Porque nós não estamos fazendo para nós. Nós não estamos nos promovendo. Nós estamos promovendo o reino de Deus. E esta casa é sua. Então eu quero agradecer a você que sente parte dessa obra, que se alegra com os resultados já alcançados, a exercer a sua fidelidade por meio dos dízimos e as ofertas. Obrigado, meu irmão, minha irmã, pelo seu amor. Isso aqui é um resultado de amor. Estamos vendo a concretização de um empenho enorme. Você viu como estava, você viu como está agora. Pois bem, isso é um resultado de amor, é o resultado do seu amor, é o resultado do seu investimento, é o resultado do seu trabalho. Eu louvo a Deus pelos irmãos e irmãs que trabalharam ardentemente para ver tudo isso acontecer. E eu quero agradecer por cada um e cada uma, da forma como você contribuiu. Mas nós precisamos continuar investindo, porque a obra de Deus não para. Ainda temos coisas a fazer e que certamente serão feitas, temos compromissos a honrar e você é parte desse investimento. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu me alegro por participar deste ministério e eu me alegro por você que tem entendido, compreendido a profundidade do que é o investimento, o alcance disso. E os resultados, meu irmão, minha irmã, não são apenas materiais, como nós podemos ver. São resultados que vão além, são espirituais. Esses são os mais importantes. As vidas que serão restauradas, as vidas que serão curadas, as vidas que serão pastoreadas neste lugar. Este é o resultado mais importante, porque tudo isso é para a glória de Deus. Então você que tem compreendido isso, que tem investido, nós temos aí as formas do seu investimento. Talvez você não possa fisicamente estar agora aqui na igreja para fazê-lo, mas você pode fazer por meio da internet, por meio dos recursos tecnológicos e investir com aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E eu quero orar por você. Estenda a sua mão. Pai, obrigado, Senhor, por cada irmão e cada irmã que tem visto, Senhor, esta terra como terra fértil e tem semeado neste lugar. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos tornou homens e mulheres privilegiados, porque nós já estamos vendo a concretização das suas promessas e daquilo que nós temos investido. Senhor, esta boa semente já está germinando e já está frutificando, e ela certamente frutificará cada vez mais. Por isso, Senhor, nesta hora, eu oro por aqueles, Senhor, que têm crido nesta palavra, têm crido, Senhor, nas tuas promessas, têm crido, Senhor, no resultado da semeadura. E eu oro, Senhor, para que toda a tua bênção e multiplicação venha sobre eles. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque temos notícias de irmãos e irmãs que estão conseguindo emprego num tempo tão difícil. Este é o teu poder se manifestando. E nós te glorificamos por isso, Pai. Receba a nossa gratidão. Mas, Pai, nós temos ainda irmãos e irmãs necessitados que precisam, ó Pai amado, ver uma porta aberta diante deles. Então, o Senhor visita poderosamente, Senhor, abrindo portas, Senhor, trazendo multiplicação sobre a semeadura. Senhor, abençoe, Senhor, cada casa, cada família, para que não haja falta de nada, Senhor. Seja alimento, seja vestes, seja, Senhor, a honra do compromisso financeiro que eles têm de forma permanente, mas, Senhor, que muitas vezes os aflige. Senhor, que os recursos necessários, Senhor, venham às suas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que, Senhor, não haja, Senhor, desistência do investimento, desistência, Senhor, da semeadura, mas eles sejam encorajados a prosseguir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E aquele, Senhor, que tem investido, ó Deus, eu oro, Senhor, para que eles venham, Senhor, a ceifar, Senhor, a 30, a 60, a 100 por um, a semeadura que fizeram.
Em nome do Senhor Jesus, que eles vejam, Senhor, toda a multiplicação do investimento, porque foi para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Para que neste lugar, Senhor, venhamos a amar as almas, venhamos a cuidar uns dos outros, venhamos a servir uns aos outros em amor. Porque é o Senhor que tem trazido respostas e tem feito, Senhor, nós, participantes desta semeadura, como aqueles que haverão de colher, os trabalhadores da ceifa. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja colheita abundante sobre cada um e cada uma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia e eu convido a abrir comigo o texto de Ezequiel, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos 24 ao 27. Texto-chave que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Ezequiel, capítulo 3, versículos 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirá de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. Vamos orar. Pai Celestial, essa é a Tua palavra. Tua palavra ela tem momento central, Senhor, no culto, e nós Te louvamos por ela, porque por ela podemos Te conhecer, Senhor. Por ela nós recebemos a revelação da verdade. Por ela temos segurança. Nela encontramos refúgio e direção. E é ela que certamente nesta noite vai tocar a vida do meu irmão, minha irmã e a minha vida neste momento que nós estamos compartilhando. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos traz revelação e direção dela conforme a Tua vontade, conforme a vontade do Teu Santo Espírito. E ela tem um poder libertador e restaurador nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de, antes de retomar essa passagem, apenas trazer um contexto histórico para que a gente possa entender onde se situava Ezequiel. Ezequiel foi um grande profeta. Não que os profetas menores também não exerciam um ministério de envergadura, um grande ministério, mas digamos que ele pode ser considerado grande por aquilo que ele trouxe de revelação da parte de Deus para as nossas vidas. Então, nesse aspecto, Ezequiel ele foi um grande profeta. O livro de Ezequiel é um livro de grandes revelações. Revelações proféticas que já se cumpriram e revelações proféticas que ainda se cumprirão. Mas esse texto, ele está inserido num momento muito difícil para Israel. Ezequiel, ele é contemporâneo dos últimos reis de Israel. Antes do exílio babilônico, nós tínhamos Jeoaquim, depois o seu filho Joaquim, que foi temporariamente, quando ele foi exilado para a Babilônia, substituído pelo seu tio Zedequias. Mas nós temos o último rei da linhagem de Davi, antes de Jesus, nós temos ali Joaquim. Então Ezequiel ele era contemporâneo deste reino e ele vivenciou a deportação para a Babilônia. Ele foi levado para a terra dos caldeus junto com o seu povo. E nesse
período do seu ministério, que foi um longo período em que ele vivenciou esse exílio, o Senhor trouxe a ele grandes revelações. Como eu disse, revelações que já se cumpriram naquele tempo, durante o exílio, e revelações que ainda vão se cumprir no futuro reino do Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o ministério profético exercido por Ezequiel foi um ministério muito frutífero, mas foi um ministério também de grande responsabilidade, um ministério difícil quando nós pensamos que ele não é algo que qualquer um pode exercer, era um chamado muito específico. Ele exerceu um ministério em que ele enfrentou dificuldades, assim como Jeremias enfrentou dificuldades antes do exílio, Ezequiel enfrentou dificuldades no seu ministério. E quando ele foi chamado por Deus, Deus o comparou com um atalaia. Aliás, essa palavra ela é mencionada no texto de Ezequiel mais uma vez. Mas eu quero destacar aqui com vocês os versículos 16 ao 18 de Ezequiel capítulo 3, em que o Senhor, quando o chama, fala a respeito desta natureza do seu ministério, de como ele exerceria o seu ministério. Olha só que interessante que o Senhor fala com ele. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Só uma pausa, veja. Deus o chamou como um atalaia. Então ele receberia algo da parte do Senhor e o dever dele como um profeta era transmitir. O profeta, ele tem uma responsabilidade muito grande, primeira delas, de fidelidade em transmitir a palavra do Senhor. Ele não pode distorcer, ele não pode carregar de elementos pessoais, ele não pode falar aquilo de uma maneira suave, ele tem que ser fiel àquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Então não era algo para qualquer um. Mas o Senhor declara que ele era um atalaia. Vamos entender sobre isso. Olha no versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então veja a responsabilidade do profeta. Se o profeta recebesse uma palavra do Senhor e ele não falasse a respeito daquilo para o destinatário da mensagem, ele era o responsável. O destinatário receberia a punição da maldade por causa do pecado. Mas o atalaia, ele seria cobrado por Deus. Então olha a responsabilidade do atalaia. E qual é a função do atalaia? Vamos entender. O que faz o atalaia? O atalaia, ele é um militar que fica sobre uma torre. Estou contextualizando para que você possa entender, observando como um vigia toda a movimentação no território à volta. E se ele observasse a aproximação de um inimigo, se ele observasse a aproximação de alguém desconhecido, imediatamente ele teria que avisar os demais membros da sua força de combate ou do seu pelotão, do seu grupo militar, do grupo de proteção. A função dele era de vigilância, mas transmitir uma informação decorrente dela. Ele não poderia silenciar, ele não poderia ficar calado. Como atalaia, ele precisava ficar atento a tudo à sua volta. Ele precisava vigiar cada ponto que ele estava observando, ele precisava verificar se havia alguma movimentação e ele só não poderia ser culpado daquilo que ele não visse. Mas o que ele via, ele era responsável. Então quando Deus chamava
o profeta Ezequiel de atalaia, ele estava dizendo, você é o homem que vigiará a manifestação da minha palavra e você declarará aquilo que eu te mandar falar. Porque se você como atalaia não falar, você será o responsável. Uma vez que o atalaia ele é o responsável pela vigilância. Os outros membros do batalhão, os outros membros do agrupamento ali, eles não estavam observando o que estava acontecendo à volta. O atalaia sim. Então a responsabilidade deste profeta e atalaia era vigiar a palavra do Senhor que estava sendo declarada. E Ezequiel iria, como um bom atalaia, denunciar toda a movimentação espiritual que aconteceria à sua volta. Naquele momento em que Ezequiel declarou aquilo, como eu disse a vocês, ele estava aproximadamente no 5º ano já da deportação do rei Joaquim para a Babilônia. E ele, como um dos deportados, ele também foi levado cativo com o seu povo para lá. Ele receberia mensagens da parte de Deus que ele deveria declarar ao povo. E ao longo dos demais capítulos de Ezequiel, nós vemos uma riqueza de manifestações proféticas e revelações que ele traria, que ele precisava transmitir ao povo. Seu ministério, meu irmão, minha irmã, era muito frutífero. E eu convido você a avançar a leitura de Ezequiel, porque é uma revelação muito profunda, muito densa, muito vasta. Um livro tremendo para ser explorado. Então o seu ministério é um ministério muito frutífero, um ministério em que ele assume essa responsabilidade de atalaia e não recua. Ele atende a esse chamado. Mas ele tinha consciência do que estava por vir. Sabe, meus irmãos e irmãs, o atalaia, quando ele sobe numa torre para observar, ele não sabe exatamente o que vai acontecer, mas ele já tem uma ideia. Ele já percebe que a sua função ali é de grande responsabilidade, porque pode não vir coisa boa. Poderão acontecer situações que lhe causem tensão, poderão acontecer situações de risco para ele. Ele pode ser até mesmo o primeiro alvo de uma flechada, de um ataque, pela sua posição de vigilância. Então se coloque nesse momento na posição de um atalaia. Talvez você não tenha um chamado profético, mas você na sua casa, você no seu trabalho, você na sua família, pode ser esse atalaia. Deus tem te chamado à vigilância. Você tem vigiado. A posição de um atalaia é uma posição de vigilância, uma posição de observação e de responsabilidade, mas há riscos. Porém, quando Deus nos chama para essa função, nós precisamos ser fortes e corajosos e assumirmos a posição que Deus nos estabeleceu. Nós não podemos dizer, Senhor, eu não quero assumir essa função de atalaia, eu não sou profeta. Não, você na sua casa pode ser o atalaia, você como pai pode ser um atalaia, você, minha irmã, como mãe, pode ser um atalaia na vida dos seus filhos. Você, marido, pode e deve ser um atalaia na vida da sua esposa. Você, esposa, deve ser uma atalaia na vida do seu esposo. Você, filho, filha, pode ser um atalaia na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, com os seus patrões. Você pode ser um atalaia a qualquer momento. Então, de alguma forma, meu irmão, minha irmã, nós temos um chamado de atalaia. Nós temos uma responsabilidade como atalaias do Senhor. Talvez não na envergadura, dimensão que este homem, o profeta Ezequiel, tinha, mas você, no seu contexto, você tem de alguma forma uma responsabilidade de atalaia. E Deus está te chamando para isso. E esse chamado de Deus é um chamado em que Ele garante a você segurança e proteção. Então não temas.
Porque Deus, ele não precisava de ninguém, mas ele escolheu homens, ele deu essa honra a homens, ele deu chamado a homens para que a sua glória se manifestasse através deles, para mostrar o poder dele. Então nós, quando somos chamados, nós recebemos uma honra da parte do Senhor. Então Ezequiel, quando ele recebeu esse chamado, embora aquilo mexesse com ele, se nós avançarmos nos textos, nós vemos que aquilo mexeu com as emoções dele, ainda assim ele se rendeu àquele chamado porque ele tinha convicção de que Deus o asseguraria e o protegeria. E ele cumpriria fielmente este propósito. O propósito de atalaia. Ele executou como atalaia em Israel, para Israel, o Israel deportado, o Israel que foi devastado. Nós somos chamados, como povo de Deus em Cristo, para sermos o atalaia onde Deus nos plantou. É interessante que o contexto de Ezequiel, ele é muito parecido com o nosso tempo de hoje. Ali havia uma multiplicação de iniquidade, de pecados que levou o povo de Israel a padecer nas mãos do rei Nabucodonosor naquele exílio. Porque se ele assim não fizesse, os pecados se multiplicariam mais e Israel seria devastado. E eu falo Israel como o povo judeu, porque o povo do norte, que era o Israel propriamente dito, ele já havia sido devastado. Então Deus, na sua misericórdia, por expressar misericórdia, permitiu aquele castigo. Um castigo que ele não voltaria atrás. E que trouxe caos, trouxe perdas, trouxe devastação para todo aquele povo. E o nosso tempo não é diferente. Estamos vivendo um tempo de devastação. A economia devastada. Estamos vivendo um tempo de famílias devastadas, conceitos devastados, posturas governamentais devastadas, a moralidade devastada. Não estamos vivendo um tempo diferente. Talvez até pior em alguns aspectos. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, isso acontece também para evidenciar a glória de Deus. Isso nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 22, 10 e 11, em que João, ele escuta e registra uma palavra muito interessante, uma admoestação, e que reflete bem aquilo que está acontecendo hoje. Veja o que diz o texto. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Sabe, irmãos, esse texto de Apocalipse, que fala de algo contemporâneo, mas também futuro, ele sempre me intrigou. Sabe por quê? Porque da parte de Deus a gente quer receber uma palavra de encorajamento, não é verdade? A gente quer receber uma palavra, muitas vezes, de correção, mas não uma palavra desse tipo. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é ímpio, pratica a impiedade. Por que isso? Porque Deus, ele permite a iniquidade se multiplicar para que também haja uma separação daquilo que é santo, daquilo que é puro. Porque aquilo que transmite a glória de Deus, aquilo que o agrada, ficará mais evidente ainda. Então isso é o que nós observamos nos dias de hoje. Isso que o profeta recebeu aqui, o profeta Ezequiel naquele tempo, é a manifestação da glória de Deus em meio ao caos, em meio ao resultado de destruição, em meio a uma devastação
que, do ponto de vista humano, não havia solução. Mas Deus, Ele permite essas circunstâncias. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, minha irmã. Tudo isso é consequência do pecado original lá do Éden. Enquanto não houver a concretização da redenção em Cristo, enquanto não houver a concretização no tempo devido e próximo, ainda a iniquidade ela se manifestará. E o texto bíblico nos revela que é necessário que essas coisas aconteçam para que venha o fim. Então a multiplicação da iniquidade, ela faz, na verdade, também evidenciar a bondade e a misericórdia de Deus. As situações difíceis fazem com que Deus possa revelar também a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Mas não para que nós abusemos da graça de Deus, não. A responsabilidade com ela é maior. Mas para que nós recebamos, nós aproveitemos o tempo oportuno de restauração, para que a gente receba a palavra de conserto e acerte a nossa vida. Então Ezequiel, ele vivia um contexto, eu estou chamando a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para que você entenda que este momento espiritual é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. E você está sendo chamado, você, meu irmão, minha irmã, a ser um atalaia na sua casa. Talvez você diga para mim, pastor, mas isso é um culto de cura e libertação, eu quero receber a solução, eu não estou entendendo. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que Deus está te chamando para ser parte da solução. Você tem a responsabilidade da solução. Você precisa fazer a sua escolha. Você precisa estar inserido no propósito de Deus. O atalaia fora da torre de vigilância, ele não é nada. Mas na torre de vigilância, no lugar que Deus o separou para estar, ele cumpre o seu papel. Então eu estou te chamando, meu irmão, minha irmã, a assumir a posição que você precisa assumir, para que você possa enxergar o campo espiritual e entender as coisas que estão acontecendo, entender o inimigo se aproximando, para que você possa assumir a responsabilidade de dar o alerta para aqueles que serão o alvo do diabo. Meu irmão, minha irmã, a sua casa é alvo do diabo. A minha casa é alvo do diabo. Não podemos negligenciar isso. Nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele quer nos destruir, ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir o nosso destino, ele quer destruir o nosso futuro. Então, para que Deus possa cumprir o propósito dele, eu preciso me alinhar à vontade dele. E se eu não assumir esse papel, isso não vai se concretizar. Então entendemos duas coisas. Primeiro, que Deus nos chama para sermos atalaias, como Ezequiel foi. Não da mesma forma com ele. Entenda, dentro do meu contexto, onde eu estou. E Deus também nos mostra que nós estamos vivendo um período de multiplicação de maldade, de iniquidade, que só tende a piorar, mas que permitirá com que as pessoas enxerguem a glória de Deus se manifestando. E esse ambiente espiritual, tóxico, mau, que Ezequiel estava vivendo, nesse ambiente, nesse momento, nesse tempo, ele recebeu esta palavra que nós vemos no início da nossa ministração. Acompanhe comigo no versículo 24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. E falou comigo e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. Olha, a gente tem ouvido muito isso nesses dias, né? De encerrarmos dentro da nossa casa. Estão nos forçando a nos encerrar em casa, não é verdade? Estamos nos fechando. Engraçado que Ezequiel ele recebeu isso da parte do Senhor. Talvez você pense, poxa, que estranho, por que Deus está mandando-lhe se colocar dentro da sua casa? Há um significado, algo que Deus quer mostrar. Vamos entender.
Versículo 25. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, no meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo e não lhe servirá de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Então nós vemos um contexto espiritual em que Deus mostra para ele o chamado de atalaia, que ele deveria alertar como atalaia o pecado. Ele deveria mostrar para o povo que Satanás estava se aproximando, que os inimigos estavam se aproximando, que o pecado está evidente, que precisava ser extirpado. Mas depois, num outro momento espiritual, no meio do chamado, Deus mostra para ele, olha, agora eu quero trazer algo novo para você. Você vai para um lugar isolado, dentro da sua casa, e ali eu vou fechar a sua boca. E você não falará nada. Não foi uma decisão de Ezequiel, foi o Senhor mesmo que falou isso para ele. Em que ele se viu manietado, amarrado, preso, não podendo, naquele momento, exercer o seu chamado de atalaia. Olha que interessante isso. Mas aí o versículo 27, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. E aqui eu quero transmitir algo para você, meu irmão, minha irmã, que sempre foi corajoso e que assumiu a posição de atalaia, mas que num determinado momento recuou. Recuou na sua casa, desistiu da sua família, desistiu ou se viu manietado, amarrado, impedido de alguma forma, enclausurado, como se você estivesse sendo paralisado para não frutificar e não fazer o que Deus chamou. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que ainda que tenha acontecido essa circunstância, ainda que essa situação ela tenha te surpreendido, Deus, ele declara que ele vai falar com você. E ele vai abrir os seus lábios. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, estamos vivendo coincidentemente um período que nós estamos encerrados nos nossos lares. Talvez você tenha que sair para trabalhar, glória a Deus por isso. Mas talvez você se veja dentro da sua casa, dentro do seu lar, trabalhando ou não, mas impedido, vendo todo o seu potencial, o seu talento sendo cerceado. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, essa circunstância passará e o Senhor virá poderosamente sobre você e Ele vai tocar os seus lábios e Ele vai te levantar para a posição espiritual. Você, meu irmão, minha irmã, corajoso, corajosa que é, Deus te colocará na posição que Ele te chamou. E Ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida, ainda que essa circunstância tenha acontecido. Então nós vemos Ezequiel aqui, na compreensão do seu chamado, na compreensão da experiência espiritual que ele estava vivendo ali da parte de Deus, o Espírito Santo falando com ele, o Espírito Santo se revelando a ele, o Espírito Santo descortinando o ministério, o Espírito Santo descortinando o futuro, falando para ele, haverá um momento em que eu vou colocar você para se calar. Eu vou colocar você numa posição em que você não vai fazer nada, você vai ficar num silêncio esperando o meu agir. Esse silêncio não é, quero deixar claro, um silêncio da preguiça, ou um silêncio da paralisia por não desejar fazer nada, ou da inércia, melhor dizendo. Mas é um silêncio calculado. É um silêncio que está na expectativa do agir de Deus. É um silêncio que está na expectativa do poder transformador de Deus. É o silêncio da expectativa da surpresa que Deus está preparando para fazer.
Então você precisa se posicionar em Deus. Ezequiel, ele recebeu isso como uma receita. Ele precisava ficar numa posição espiritual em que ele obedecia cada palavra que Deus determinava. Se Deus mandasse ele falar, ele ia falar. Se Deus mandasse se calar, ele ia se calar. Mas ele não ia sair do que Deus tinha. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não importa o momento que você está vivendo, importa a sua posição diante de Deus. E é esta posição que você deve estar. Talvez nós estejamos vivendo esse tempo de clausura. Esse tempo que estamos encerrados. Esse tempo que os nossos sentidos não estão aguçados. Esse tempo em que nós talvez não temos soluções para o que estamos enfrentando. Mas ainda assim, podemos nos posicionar diante de Deus. Jesus, ele deu uma promessa para aqueles que se encontravam numa situação de clausura. Quer ver comigo? Abra o texto de Lucas, capítulo 6, dos versículos 20 ao 26. Quero convidar você a fazer a leitura comigo. Jesus, ele estava ali dando o famoso Sermão da Montanha. Eu quero destacar nesta visão de Lucas o que Jesus fala a respeito daqueles que se posicionam e os que não se posicionam. Versículo 20 diz assim: E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal, ou seja, mentindo a seu respeito, por causa do Filho do Homem. Jesus está falando por causa de si mesmo, por causa do nome dele. Versículo 23, Jesus declara: Folgai neste dia, exultai, porque é grande o vosso galardão do céu, porque assim faziam os seus pais aos profetas. E Ezequiel sofreu tudo isso. Ele vivia a pobreza, porque ele sabia que o reino de Deus era dele. Ele passou fome, porque ele sabia que um dia ele seria farto. Ele chorou, mas ele sabia que ele haveria de rir. Ele foi aborrecido, separado e injuriado. Mas ele sabia que ele tinha um galardão nos céus. Você passou em algum momento por isso, meu irmão? Você passou, minha irmã? Você foi desrespeitado? Você foi xingado? Você foi desvalorizado? Você passou necessidade? Sentiu fome? Eu quero dizer para você, meu irmão, que o reino de Deus, se você vivenciou isso por causa de Jesus, o reino de Deus é seu. Não são palavras minhas. É do Senhor para você. O reino de Deus é seu. Você é bem-aventurado. Então as circunstâncias não determinarão o propósito de Deus para você. É o seu posicionamento. Então permaneça, porque assim você será bem-aventurado. Atenda o chamado de atalaia na sua casa. Assume o papel de homem, de marido, de pai, de esposa, de filho, filha, de mãe. Assuma
o posicionamento no seu trabalho, com os seus patrões, como exemplo. Talvez você não chefie, mas você é exemplo. Assuma a sua posição na sua vizinhança, na sua escola, onde você estiver. Porque Deus te chama para ser bem-aventurado. Mas e aqueles que têm uma má motivação? E aqueles que têm um coração desviado de Deus? Jesus, com todo o seu amor, dá o alerta. Versículo 24. Ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, aí Jesus finaliza. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas, aos falsos atalaias. Jesus não estava falando nada contra ter dinheiro, contra ter bens. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando a respeito daqueles que tinham poder. Entenda, meu irmão, é poder. A riqueza, a fartura eram apenas reflexos daqueles que tinham poder e que usavam disso para se promover, mesmo que pudesse trazer fome a outros, mesmo que pudesse trazer dano para outros. Jesus estava chamando a atenção desses. E ele fez isso por amor, porque senão ele não falaria nada, ele era um atalaia por excelência. Jesus, ele era o atalaia vindo do céu, da parte do Pai, por excelência. Então esse alerta que ele dá é de que eles precisavam enxergar que a falta de posicionamento trariam consequências. Qual posicionamento você vai adotar, meu irmão? Qual posicionamento você vai adotar, minha irmã? O posicionamento de viver para Deus ou o posicionamento de deixar Deus de lado? O posicionamento de aceitar o chamado de Deus para a sua casa ou de abandonar a sua família? Qual posição você vai adotar? E eu te convido a aceitar o chamado de Deus para você, porque isso certamente vai trazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar você, meu irmão, minha irmã, que tem crido nessa palavra, a receber da parte de Deus agora a restauração, do ministério, da sua casa, de ser um atalaia da parte de Deus. Feche seus olhos. Pai Celestial, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que eu pude transmitir aos meus irmãos nesta noite. Senhor, nada disso veio de mim, veio de Ti. E eu te louvo por isso, Pai, e eu transmiti com fidelidade, sem acrescentar nada e sem remover nada daquilo que o Senhor determinou ao meu coração para transmitir. E eu fiz com fidelidade, Senhor. Por isso, Pai, nesta palavra poderosa, que foi transmitido aos 4 cantos da terra por meio deste vídeo, Senhor, eu oro para que o Senhor visite poderosamente o meu irmão, a minha irmã, a família, a vida que me acompanha, que me assiste, que está recebendo essa oração. Para que venha assumir o posicionamento de atalaia que o Senhor a chamou ou o chamou para exercer. Senhor, venha colocar agora esse homem e esta mulher na torre de vigilância, na torre em que o Senhor nos chamou para estar, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na nossa
é no relacionamento com os filhos, é no nosso trabalho, na nossa escola, onde estivermos, com as pessoas que nos relacionarmos, no nosso contexto de vida. Venha posicioná-lo agora, Senhor, para que o teu propósito possa se cumprir plenamente. Senhor, eu quero orar, Senhor, para aqueles que, da outra forma, como o Senhor revelou ao teu servo, o profeta Ezequiel, que estão se sentindo enclausurados, paralisados. Estamos vivendo um período de relativa paralisia. Mas a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor intervenha de forma poderosa, como declarou o versículo de Ezequiel 3:27, para que o Senhor declare a Tua palavra, para que o Senhor toque os nossos lábios e para que nós voltemos, Senhor, a falar, voltemos a sair da clausura e nos posicionar na torre de vigilância, na torre que o atalaia deve estar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, a romper, Senhor, as cadeias, correntes que amarraram e que estão impedindo o cumprimento do propósito. E vem, Senhor, poderosamente, ó Pai, trazer agora, Senhor, o teu servo, a tua serva, esta casa, Senhor, a um alinhamento à tua vontade, para que o teu propósito glorioso se cumpra plenamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero orar, ó Pai, para que pecados sejam perdoados, para que a falta de posicionamento de outrora seja agora, Senhor, transformado em um novo momento. Para que o erro de antes, ele não venha, Senhor, a ser levado em conta, mas o Senhor venha fazer algo novo. Para que o que errava não erre mais. Para que o que falhava não fale mais. Mas assuma, de agora em diante, a posição que deve assumir. E eu lembro nessa oração, Senhor, as palavras do apóstolo Paulo para nos esquecermos das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. É esta vocação, Senhor, que eu oro para que os seus filhos e filhas alcancem como atalaias teus, nas suas casas, nos seios de suas famílias, onde eles estiverem plantados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o posicionamento, Senhor, atrairá a tua bênção e fará que os teus propósitos se cumpram. E eles receberão a libertação e a cura que tanto buscam, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Receba essa palavra poderosa no seu coração. Esta palavra que você declarou amém junto comigo, que ela se cumpra plenamente em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a você, mais uma vez, que cultuou a Deus através deste vídeo, através dessa transmissão, que o Senhor venha fortalecer a sua casa, a sua família, abençoar o seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer a oração do Pai Nosso para encerrarmos o culto, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a união e consolação do Santo Espírito de Deus seja com você, sua casa, sua família, agora e sempre, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Deus os abençoe, graça e paz.